Uma inteligência iluminada pelo estudo, uma audácia que nada pode fazer parar, um querer que seja inquebrantável e uma discrição que você seja incorruptível. Estes são os pilares para você praticar a magia. Meu nome é Jonathan Toches, eu estou lançando o livro A Revolução. Nele eu busco, através do protagonista chamado Magnus, uma história em que a magia é utilizada para combater a corrupção no Brasil. Vale muito a pena conhecer essa obra e, para saber mais sobre ela, basta acessar o link que você vai conhecer os mistérios da magia e também da história brasileira de uma maneira indescritível. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje, mais um episódio, mais uma grande história. Eu estou hoje, além de ser uma grande história, estou aqui com um grande amigo, já desde 1990 que a gente se conhece, já tivemos os nossos caminhos traçados aí em vários momentos e hoje vocês vão conhecer a história desse cara que vai valer muito a pena e eu tenho certeza que vai te inspirar muito. E antes de começar o programa, é claro que eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar os comentários e curtir o nosso programa. E mais do que nunca, compartilhar demais essa ideia, essa proposta. Então vamos lá para mais um episódio do 1818. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara Lambert e hoje vamos ter um episódio muito interessante mesmo e eu espero que vocês estejam tendo uma boa semana, que estejam todos seguros e bens. Hoje o nosso convidado é o Evanir. Evanir, você pode, por favor, se apresentar para o pessoal que está assistindo? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Ana. Eu sou, assim, minha definição, minha apresentação é muito simples. Eu sou caipira, taurino e professor. Nascido e criado em Franca, vim para Guarulhos aos 20 anos. Estudamos juntos, né? Exatamente. Faculdade de Estudos Sociais. Marcelo foi para História, eu fui para Geografia. Isso. E ali os nossos caminhos se cruzaram, né? Com a Raquel também, Isso. né? E a partir de lá, fiquei professor. E hoje, né? Também exerço a função de guia de turismo. Trabalho muitas pesquisas, né, em relação à história de Guarulhos, em relação à cultura da nossa cidade, me encantou muito isso. E sou um viajante desde os 16 anos. Sou encantado pela viagem, pelas culturas de outros povos, por outros países. Sou apaixonado também pela arte tumular, adoro os cemitérios. Depois vou explicar por que isso, né? Isso foi uma coisa de infância lá com a minha saudosa madrinha e vó, né, Dona Zilda, e me defino assim, caipira, taurino e professor. Acho que tá de bom tamanho. Muito bem. Bom, Evanir, então, como é importante para nós aqui do programa, você contar um pouco da tua infância, da tua história, e se lá na tua infância você já teve alguma influência religiosa por parte dos seus pais, da sua família, né? E como foi isso, né? Porque foi em Franca, né? Você nasceu em Franca e você tem muito amor por Franca, porque eu sempre percebo como isso é recorrente na sua fala, porque é a tua raiz, né? Isso para você tem muito valor, isso é nítido. Então conta um pouco para nós como é que foi a tua infância, as influências religiosas que você sofreu. Fala para nós sobre isso. Então, primeiro que a minha família ela é ecumênica por natureza. Eu sou bisneto, né, de um médium, então que passou parte da vida fazendo inclusive cura espiritual na fazenda, na região de Capivari da Mata, Ituverava, numa área próxima à Franca. E os filhos dele, né, incluindo meu avô, seu Antônio de Souza, e quase todos os filhos desse meu avô, com exceção da minha mãe, também foram kardecistas, também são kardecistas, né? Então já vem dessa vertente familiar esse lance muito peculiar
que é não só estar ligado ao kardecismo, mas principalmente a questão mediúnica, né? Que desde cedo, desde criança, eu tive acesso a várias práticas e vivi várias situações, inclusive, que até hoje me trazem lembranças bem significativas. Por parte do meu pai, já é uma família de católicos bem tradicionais, aqueles católicos, se pudesse haver uma ortodoxia católica, seria. Entendeu? Então, com ritos. Minha mãe, por influência de um colégio católico que ela estudou, ela não seguiu a doutrina kardecista, ela foi para o catolicismo desde adolescente e até hoje é. E tinha vizinhos de fundo de quintal que eram evangélicos. Evangélicos no começo de uma tendência pentecostal, no início da igreja do Jair Miranda, quando estava chegando, peregrinando por várias cidades do interior. Então ele organizava, né, reuniões em clubes, em associações, e convidava pessoas a frequentar. E esses meus vizinhos iam e me convidavam também. E minha mãe sempre teve essa cabeça muito boa, ela até me incentivava a ir, porque eu era um moleque do interior, né? Criado em rua de terra, em bairro da periferia, numa área meio rural, né? Então, aquele garoto, aquele menino que, vamos dizer, meio travesso, né? Que aprontava bastante. Então, minha mãe via na religião uma maneira de, independente de qual fosse essa religião, uma maneira que eu encontrasse, de fato, uma questão espiritual mais elevada, tal. Então, era assim, eu era coroinha da Igreja Católica. Ao mesmo tempo, eu tomava passes numa mesa branca, num centro em Franca, né, o Nova Era, ficava no centro de Franca, kardecista, e ia em alguns cultos evangélicos no comecinho dessa vertente pentecostal. Então, mais ou menos, o meu contato era esse. A minha avó, mãe da minha mãe, também muito católica, apesar de casada com um, né, kardecista, filho de médium, extremamente católica também, me levava às missas, né, toda quarta e todo domingo, e com ela me levava também em todos os lugares que ela ia que envolvia alguma prática de religiosidade. E em Franca tem um túmulo no cemitério que é de Maria Conceição Leite de Barros, se eu não me engano. Uma moça, né, paulistana, que ao ter um contato com um filho de um fazendeiro, né, de um coronel lá da região de Franca, engravidou. E quando voltou, né, foi para Franca atrás desse suposto pai, de esse futuro filho, acabou sendo assassinada com 5 meses de gravidez. Foi enterrada em Franca em 1929 e poucos anos depois, algumas pessoas começaram a atribuir a ela graças por pedidos que eram feitos, né? Então, ela se tornou uma santa milagreira local, né? Que é comum em muitos cemitérios, inclusive do interior. Inclusive, Guarulhos, nós temos também o Menino Carlinhos, né? Nós temos em vários cemitérios essas características, né? De almas milagrosas, santas milagrosas e tal. E eu, desde pequeno, sempre tive problemas respiratórios, bronquite, e sempre estava precisando ir a médicos e tal, e minha avó sempre associava isso a questões espirituais também. Como eu disse, eu era um garoto danado, aprontava bastante. E ela me levava muito no cemitério. E nessas idas ao cemitério, que a gente caminhava por vários túmulos, né, que ela contava as histórias das pessoas que estavam ali, eu fui também me apegando um pouco a esses personagens, essas personalidades que habitavam, né, o imaginário popular, principalmente de uma cidade pequena do interior, que era Franca, há 50, 40 anos atrás, né? E aí eu fui me moldando. Então, como eu disse, ia bastante, né, fazia essas andanças com a minha avó por esses lugares, por ela considerados sagrados. Participava com ela de pagamentos de promessas que ela fazia. E era, ao mesmo tempo, coroinha da igreja de São Judas Tadeu, no bairro gerido por uma ordem franciscana, inclusive bem rígida. E também tomava os meus passes na mesa branca lá do centro de Nova Era, em Franca, e frequentava alguns cultos pentecostais. E nisso foi moldando praticamente a minha vida, ouvindo histórias, ia muito para
para um sítio, uma fazenda de uma irmã da minha avó, que ficava numa área rural de Ituverava, muito próxima do local onde ela também morou, onde o meu avô morou, o meu bisavô, que era médium. E ali escutava também muitas histórias mirabolantes, né? Envolvendo metafísica pura, envolvendo toda aquela questão entre a religiosidade e a cultura popular profana, né? Que acaba enxergando da sua maneira os fatos que vai vendo e não consegue explicar. E aí, entre assombrações, entre religiões, eu fui me criando e fui fazendo a minha concepção do que é, de fato, a minha espiritualidade. E até praticamente os 19, 20 anos, quando eu deixei a cidade de Franca e vim para São Paulo. Tá. Bom, essa narrativa, primeiro, é muito interessante porque você traz essa coisa do popular ali, dos contos, né? Eu sou filho de mineiros, né? E irmão de mineiras. E assim, tem histórias que meu pai me contava também, que às vezes eu conto para minha filha e ela dá risada. Mas para eles aquilo é real, aquilo faz parte de um imaginário que é real, aquilo faz parte daquela sociedade, né? Daquele mundo. E não é risada em termos de desrespeito, mas é porque é muito descolado da realidade atual dos grandes centros urbanos, né? E você carrega muito isso na tua essência. Aí você vem para Guarulhos, com 20 anos, né? E como é que foi isso, né? Você deixa deixa entre aspas, né? Toda essa tua raiz, essa sua essência, que é muito importante para você, e você chega em Guarulhos. Você traz esses elementos para cá, você já se envolve aqui em Guarulhos, como que isso acontece? Então, Marcelo, foi um choque. Né? Por quê? Porque em Franca eu vivia num núcleo de uma família, né? Muito religiosa, mas extremamente tolerante a qualquer prática espiritual. Pouco mais a família do meu pai era um pouco mais intolerante, mas eu convivia mais com a família da minha mãe. Fui criado com a minha avó. Minha avó era minha madrinha. Minha mãe trabalhava professora, manhã, tarde e noite. Então eu passava o dia no quintal da minha avó, na rua ali, sob a tutela dela, ouvindo muitas histórias. E ao mesmo tempo com as minhas tias, né, que eram kardecistas e estudiosas da doutrina de Kardec. Tanto é que um dos primeiros livros que eu ganhei depois da Bíblia foi o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E, assim, tinha uma tia minha, ela é viva, ainda tem, né? Mas na época tinha uma tia minha que ela acreditava que eu pudesse ter algum dom de mediunidade. Porque, não sei se coisa de criança ou não, né? Se era fantasia, eu não guardo isso muito claro na minha memória, só 2 dessas histórias. Mas tiveram várias passagens que fizeram com que levasse ela a ter esse tipo de impressão. Eu, hoje, 54 anos, eu não tenho isso comigo assim tão certo. Se foi uma coisa, porque criança, na realidade, às vezes arruma amigos invisíveis, fantasiosos, e às vezes não, né? Às vezes pode passar por certas manifestações que não consegue entender e aí vê a sua interpretação. Então imagina, eu venho com isso para São Paulo. E eu entro numa faculdade onde parte dos meus amigos eram ateus. Muitos deles nem agnósticos, ateus mesmo, né? Então, passo a andar muito com eles, passo a ler muito a doutrina de Marx, passo muito a ler, né? Me aprofundar mais em certos temas, e aí tem aquele choque natural, que inclusive me levou a um período até que relativamente grande da minha vida ao ateísmo, onde felizmente eu encontrei muitas pessoas onde eu questionava a questão da existência de Deus, a questão, né, da religiosidade de certas figuras do catolicismo e até de outras religiões, e sempre fui muito bem respondido, né, com muita paciência. Então, nunca sofri intolerância, mesmo no meio, mesmo dentro da minha família, quando eu me negava a praticar certos ritos, né? Abandonei definitivamente as práticas religiosas do catolicismo, a missa, né?
Então foi esse choque muito grande quando eu vim para São Paulo. E aí entrei num período de praticamente conflito comigo mesmo. Só que dentro de mim, mesmo nesse período, eu acredito muito. Inclusive, depois de muito tempo, quando eu conheci o Padre Rodrigo, que é um grande amigo meu, e eu tinha a impressão ingênua, ou a certeza ingênua, que o ser humano era bom. Que era o meio que o contaminava, né? Sei. Depois de muito tempo, depois de muitas discussões com ele, que cheguei à óbvia conclusão que não, né? O humano ele já é mal por natureza, segundo uma série de tendências e tal. E a gente busca na espiritualidade, né, uma maneira de buscar, né, o bem-estar nosso e de outros e tal. Só que independente disso, o que aconteceu? Mesmo afastado de todas essas práticas religiosas, eu sempre acreditei no coletivo. Eu sempre acreditei na bondade humana. Então, eu acho que esse período que eu fiquei totalmente afastado, né, inclusive descrente da existência de Deus, eu continuei mantendo boas ações. Eu continuei praticando, tendo ótimas intervenções em projetos sociais, me inteirando, né, sobre questões muito, muito sensíveis que a nossa sociedade passa, desculpa, me fugiu a palavra, indo até lugares que precisavam da minha presença, né, como professor, como braço. Então, participei de várias obras sociais nesse momento. E nisso foi bom por quê? Porque essa participação fez com que eu não me afastasse da verdadeira espiritualidade, né? Porque se eu não tivesse esse tipo de atendimento, se eu não tivesse conhecido pessoas que passaram pela minha vida, que mostraram que sim, as obras também refletem a presença divina, né? Talvez hoje eu estaria num outro caminho, até esquecendo tudo aquilo, negando tudo aquilo que eu vivi há muito tempo. E uma coisa muito, muito marcante que aconteceu na minha vida, aos 20 anos, que depois eu neguei por muito tempo, foi quando meu avô morreu. Não esse avô que eu contei que era filho de médium kardecista. Um avô meu de São Paulo, né, de Guarulhos, que foi onde fez a minha ligação com Guarulhos. Eu amo essa cidade, então desde moleque também venho para cá, porque ele morava aqui. E a partir do momento que ele faleceu, depois de pouco tempo, a minha avó e minha tia me chamaram para morar com elas aqui em Guarulhos. Foi onde eu vim de Franca para cá. E eu comecei a ter várias noites onde eu sonhava com meu avô, depois de meses que ele morreu. Mas eram sonhos muito reais. Sonhos onde eu estava dormindo, acordava e ele tentando falar comigo, e aí eu negava. Teve um que, olha só, uma coisa, enquanto isso as pessoas falam, mentira, Ivani. Tinha um telefone, um ramal, né, uma extensão do telefone da casa no meu quarto, na época do telefone fixo, né? E tocou o telefone no meio da noite, eu acordei, atendi o telefone, era a voz do meu avô tentando falar comigo. Não, mas isso dias seguidos. Numa outra noite, eu dormia num quarto bem do fundo, assim, né? Quase lá no porão da casa, né? E eu lembro que abriu a porta, eu acordei, veio a minha avó, a minha mãe, que não morava em Guarulhos, morava em Franca, e elas começaram a falar, escuta. Eu assustei, eu até perguntei, mãe, o que você está fazendo aqui, tudo? Atrás dela veio meu avô. Quando ele foi falar comigo, eu neguei de novo e acordei. E nisso a ligação com essa minha tia, ela é muito forte, que mesmo sem contar isso para ninguém, aquilo que eu te disse, né? Eu estava num processo ainda de entendimento, né? Dessa minha vinda para Guarulhos, sair de Franca. E essa minha tia percebeu que eu não estava bem sem ter falado comigo. Porque antes não era comum a gente ficar pegando, era caro falar pelo telefone. A gente falava depois das 11, né? Os pulsos, né? Então tinha tudo isso, né? E ela me ligou, eu me lembro bem, falou, me chamavam de Vaninho, olha o nome, um apelido carinhoso, né? Vaninho, o que
tá acontecendo alguma coisa, eu tô sentindo que você não tá muito bem. Olha que coisa louca, cara. Eu não sei explicar Que isso. conexão. Que conexão. Com ela, muito grande, porque nós temos quase a mesma idade. A nossa diferença deve ser uns 10 anos, entendeu? Entre eu e ela, menos até, talvez que isso. E aí eu expliquei para ela tudo o que estava acontecendo, porque eu confio nela, né? Confiei nela, kardecista, ela poderia me explicar. Depois de uma conversa, ela me perguntou se eu estava pedindo para que meu avô me ajudasse aqui nessa adaptação em Guarulhos. E eu estava. Dentro das minhas orações que eu fazia, eu pedi ao meu avô também, recém-desencarnado, que me iluminasse, que me desse, porque eu estava vivendo um momento que eu não tinha uma profissão para trabalhar aqui em São Paulo. Eu tentei passar por vários, né, empregos, só que não tinha. Eu jogava basquete em Franca, eu era atleta. Então, eu não tinha facilidade de encaixe profissional. Aqui estava passando por muitas dificuldades, saudade da família, dos amigos. E pedi para que ele me ajudasse, para que ele me iluminasse. Aí ela me explicou que não. Pelo pouco tempo de desencarne dele, isso estava, inclusive, olha, são palavras dela, tá? Que isso estava atrapalhando nele em seguir o caminho, e era justamente talvez isso que ele quisesse me falar. Aí a gente ficou junto algum tempo por telefone, conversando, tudo, e ela me deu uma série de conselhos, né? E me pediu que eu relesse novamente, me enviou um outro livro, inclusive, do Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. E a partir daí, depois de muito tempo, quando eu comecei a sonhar com ele, eram sonhos como a gente está vivendo aqui, sem lembrança de morte, sem lembrança de estar aparecendo, né, que a cena é real, tudo. Sonhos normais de vivências que a gente teve enquanto criança. A gente jogava muito baralho, ele me ensinou a jogar muita coisa. Meu avô era o oposto desse outro meu avô que eu convivi em Franca. Então, a partir daí, assim, isso me marcou muito, Marcelo. Só que quando eu entro numa faculdade, quando eu começo a me aprofundar em certas doutrinas políticas, quando eu começo a participar de certos movimentos políticos, sociais, isso tudo é negado, né? Então, eu só lembrei mesmo, só me marcou depois de quase 20 anos que eu vivi isso, né? Nesses primeiros meses em Guarulhos, né? Na casa lá da minha avó e da minha tia. Você narrando aí, eu lembrei de alguns momentos que eu passei também, né? Porque a gente fez faculdade juntos, né? E realmente são contradições poderosas que foram produzidas ali naquele momento. E eu também passei por muitas questões nesse momento, né? De profundas reflexões, rever questões. Também comecei uma militância também política muito intensa e também passei por questões assim. Só que a diferença é que eu já morava aqui, eu morava em São Paulo, eu sempre morei em São Paulo, e talvez a diferença está aí, um pouco de como as coisas foram se desenrolando. E aí você começa a tua profissão, né, efetivamente como professor, e a tua caminhada. Esse período de ateísmo, ele leva muito tempo? Consciente, né? De forma consciente. Leva, Marcelo, leva. Até hoje, muitas pessoas que me conhecem ainda me enxergam como agnóstico. Eu brinco muito para essas pessoas que eu sou ateu não praticante, né? Entendeu? Então, algumas pessoas me acham ateu, mas não, eu tenho minha espiritualidade. Hoje sou casado com uma adventista do sétimo dia, uma adventista que é, inclusive, pesquisadora, né? 22 anos de USP, agora está morando nos Estados Unidos, onde eu frequento vários cultos da igreja adventista, né? Aos sábados. Frequentava aqui com ela, vou até os Estados Unidos e frequento lá também. Então, quer dizer, eu tenho em mim essa religiosidade também. E o que acontece? Mas muitos ainda me enxergam como ateu por conta desse período longo, onde eu não era aquele ateu que ficava a todo momento questionando a existência de Deus. Não. Como eu vim de uma família de forte tendência ecumênica, eu sempre respeitei,
sempre fui... Tanto é que parte da minha pesquisa foi sempre em cima também de santos católicos, de manifestações católicas. Eu, nas minhas viagens, já fui a Bom Jesus da Lapa, em uma romaria, que me impactou muito a maneira como as pessoas, né, se transmutam dentro da gruta, né, colocando a cabeça na parede, tentando imergir ali. Já fui no Horto, lá em Juazeiro do Norte, na Semana Santa, onde existia, não sei se existe até hoje, mas na época tinha autoflagelação, onde as pessoas se esgueiravam para passar entre o corpo do Padre Cício, da estátua, né, e o cajado. Então, assim, isso sempre me atraiu, cara. E eu sempre enxerguei isso não como uma manifestação, sabe, de ignorantes. Pelo contrário. Mesmo nesse meu período, nessa época, nessas décadas de ateísmo, eu sempre enxerguei essas manifestações com uma beleza muito grande que representam justamente a fé, a religiosidade, a capacidade de ir além, né, de uma população que às vezes não tem quase nada, cara. Então isso sempre me tocou, sempre mexeu comigo isso. Então hoje, eu com 54 anos, conversando muito com a minha esposa, eu acho que na realidade nunca fui ateu. Eu me dizia ateu, né? Nunca procurei negar, nunca procurei fazer com que as pessoas tivessem que me provar que Deus existe. Pelo contrário, eu vi a presença de Deus em tudo. Só que não encarava dessa maneira. Entendi. Encarava como manifestações físicas da natureza, da psique, sabe? Então eu acho, né? Tenho quase certeza que, na realidade, mesmo nesse longo período de ateísmo, eu acho que eu sempre mantive essa questão espiritual muito latente. Vanir, eu ia perguntar justamente sobre essa parte das suas viagens, porque a gente sabe que o turismo religioso ele tem um espaço gigantesco no mundo inteiro, mas você fala muito, eu sei que você trabalha com turismo, né? Mas você fala dos lugares que você foi e como você percebia a fé nesses lugares. Teve algum lugar que mais, como a gente gosta de falar aqui, um lugar que mais te impactou? Nossa. Ou um lugar que você mais percebeu de uma forma diferente, ou que chamou a atenção porque, não praticam a fé da forma como eu conheço? Você pode contar um pouco pra gente? Posso, mas você me pegou, né? Porque eu nunca acho que pensei nisso, assim, algo... Muitas vezes as pessoas perguntam, pô, em qual lugar você foi que você mais gostou, rapaz? Mas na questão da religiosidade da fé, assim, eu nunca pensei. Eu vou ter que... Talvez vou dar uma resposta aqui, mas se eu pensar melhor, buscar mais pela minha memória, que já é falha, né? Não, tem sim. Tirando lugares óbvios de religiosidade, né? Que são centros de peregrinação, né? Eu fui para vários na Europa, fui para vários aqui no Brasil, na América do Sul, mas um dos lugares que me impactaram muito, muito, porque eu já conhecia, já tinha lido várias vezes sobre essa segmentação, tenho amigos que me falaram muito sobre isso, foi numa viagem que eu fiz para Santarém, há algum tempo atrás, faz um bom tempo mesmo, e até Santarém, né, Santarém é praticamente onde o rio Tapajós encontra com o rio Amazonas, né, muitos grupos originários, né, ou descendentes deles, e pertinho ali tem uma cidade chamada Alter do Chão. Alter, depois de uma série de reportagens da TV, ela ficou muito conhecida por conta das belezas naturais, do rio Tapajós, né, da floresta e assim por diante. Só que tem lá em Alter, entre Santarém e Alter, uma comunidade do Santo Daime muito forte. E eu sempre sempre li sobre o Santo Daime, a ayahuasca, né, e me propus um dia, né, conversei com eles e fui sozinho para participar de uma cerimônia. Assim, eu jamais pensei em entrar para uma prática, né, espiritual como Daime, mas sempre me chamou a atenção essa questão da ligação do homem com a natureza, sabe, do ser humano, do humano e a natureza. E, Ana, o que eu vi lá, sabe, até hoje isso me está forte na cabeça,
Eu experimentei, eles me permitiram que eu experimentasse, não passei mal, não entrei na miração, foi só uma questão de paladar mesmo. Mas a preparação, participei desde o princípio, assim, sabe? Não participei da parte religiosa e espiritual, né? Que isso é voltado apenas para os adeptos, né? Mas eu participei dali em diante de tudo, né? Então, cheguei 6 horas da tarde, saí ao amanhecer do outro dia, onde o tempo todo é música, 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 que vai te levando para dentro daquilo, mesmo eu sem ter tomado, sem praticar, né? A ingestão do ayahuasca, tudo, né? Em cima de cânticos, me deixou muito, mas muito sensível, cara. Eu lembrei de coisas da minha infância, eu lembrei de coisas que eu não lembrava ter vivido. Não sei se foi a vida passada ou se é coisa que ficou no subconsciente, né? Mas foi o momento, o lugar que mais me impactou. E olha que eu já vi cerimônias religiosas muçulmanas, budistas, católicas, de várias religiões. Eu acompanho muito, né? Tenho amigos que são Vaishnavas, né? Hare Krishnas, então vou muito em cerimônias também, Nova Gokula, em vários lugares assim. É tudo muito forte e depende muito de como você está espiritualmente naquele momento para te impactar. Desculpa. O que me deixou, assim, que vale a pena falar disso é porque naquele momento eu estava muito bem, espiritualmente, financeiramente, emocionalmente. Então, assim, eu estava na plenitude. Então, eu não estava passando por dificuldades, por problemas que te leva mesmo, né? A você se emocionar, se sensibilizar mais. Não, eu estava pleno. Eu estava pleno. E foi tão forte aquilo. Eu senti a presença tão forte da natureza, a presença tão forte, né? Anímica, aquela coisa da força mesmo que vem da mata, da floresta, dos animais, ali naqueles cânticos que, né, tinha tendência a até um pouco, que lembrava um pouco o catolicismo naquelas cerimônias mais tradicionais que eu participava quando criança, né? E de fervor, de ver as pessoas imersas naquela... eles chamam da miração, né? Naquela... quase um transe, né? Que eu acabei entrando em transe junto com eles, foi coletivo comigo, sem eu ter feito a prova do Daime. Tá. Então, essa, assim, até hoje, quanto é que eu estou te contando aqui, eu estou, às vezes, parando, estou revivendo, eu estou vendo aquilo, estou arrepiado, assim, porque foi uma coisa muito forte. Voltei depois a novas... Não voltei, isso foi lá. Inclusive, conversando com muitos amigos, né, que eram praticantes do Daime, me disseram que eu fui no que é mais primitivo, aquilo que é mais, né, voltado, que é na floresta, na Amazônia, por caboclos, descendentes de indígenas, né? Então, falou que por isso que mexeu muito comigo. E é nesses momentos que eu acredito que talvez essa minha tia tenha um pouco de razão quanto a essa minha questão, né, mediúnica da espiritualidade, que eu sempre neguei e continuo negando, mas várias situações me levam a isso. Agora, qual foi o momento, Evanir, que essa compreensão longa do ateísmo na sua vida, essa chave muda? E por que muda? Qual foi esse momento? Cara, foi muito louco isso, muito louco. Eu, em um exame médico que fiz de rotina, porque eu tive até 2008, minha vida era entre São Paulo, Guarulhos, Franca e Fortaleza. Você morou um tempo em Fortaleza? Eu não cheguei a morar. Tinha apartamento, tinha 2 lojas lá. Continuava dando aula aqui em Guarulhos. Não aula, nessa época eu trabalhava com eventos, trabalhava mais com turismo, mas estava ligado a uma escola ainda em Guarulhos. Fazia os eventos dessa escola, tudo. Então eu tinha essa flexibilidade para ficar viajando, né? Não estava em sala de aula que nos limita a um horário, né? Então o que acontece? Eu
tinha a minha rotina lá em Fortaleza e resolvi fazer um exame de rotina. Sabe aqueles exames que a gente faz aquela batelada de coisas, né? Check-up. Check-up. Fiz isso lá. Eu tinha em torno de 36 anos aproximadamente. E nesse check-up foi descoberto uma variação de, se não me engano, é prolactina, que deu uma taxa alta de prolactina e me encaminhou para um endócrino, né? E para resumir assim, eu tinha um tumor na hipófise. Foram feitos vários exames. E aí me foi passado um remédio muito forte, né, cabergolina, que mexeu muito com o meu emocional. Eu sempre tive, assim, sempre tive muito problema em consumir esse medicamento. Mas era necessário, por quê? Porque se esse tumor crescesse na hipófise, né, poderia pressionar o nervo óptico e eu poderia perder a visão. Era um tumor benigno, mas que poderia me trazer consequências, né, com a perda da visão mesmo. Isso a minha avó já estava numa fase final de vida, né, mas muito idosa e tal, e conversando, a família e tal, ela me levou novamente, nós fomos, né, na realidade eu a levei, nós a levamos no cemitério de Franca, naquele túmulo que eu contei, da alma milagrosa, né, da Maria Conceição Leite de Barros, né, e ela fez uma promessa, que eu iria ser curado, né, ela fez essa promessa à Nossa Senhora Aparecida, e como gratidão, eu teria que ir a pé para Aparecida do Norte. Ou seja, minha avó fez uma promessa para que eu pagasse. Né? Para que eu pagasse. Mas então, aquela coisa, não, é minha avó, a gente estava, né? E a pé da onde? Então, ela não falou. Eu vou tentar pagar de Guarulhos, né? Na verdade, estou brincando, mas eu amo essas caminhadas, trilhas e tal, e cogito mesmo em entrar em algum grupo de Franca, que eles vêm por Minas Gerais, levam vários dias. É bem interessante isso. Mas o que acontece? Continuei, né, fazendo o meu tratamento, passei a fazer o tratamento aqui em Guarulhos. Um dos meus médicos aqui de Guarulhos, inclusive, o Dr. Romano, faleceu no meio do meu tratamento. Passei para outros médicos aqui da cidade. E pouco tempo depois, eu não vou lembrar temporalmente quanto tempo, uma amiga minha que dava aula comigo no Mater, a Daniela, ela falou assim: Evanir, tem um médico meu, um endócrino, ele é judeu, lá de Higienópolis, atende, né, o convênio que eu tinha. Vai nele. Por quê? Porque depois da morte do Dr. Romano, eu não me encaixei bem em nenhum médico, né? Nenhum endócrino. Fui. Ele me pediu um novo exame, uma nova tomografia. Fiz, mostrei para ele. E ele falou: olha, eu não estou conseguindo ver esse tumor aqui. Como assim? Eu não guardo tomografias, claro. Eu não tenho esse lance, né? Então, como assim não está vendo? Eu estou tomando cabergolina há 5 anos, cara, sabe? Eu estou, né, com medos, né? E há 5 anos, como assim não está vendo? Passou um novo exame, refizemos o exame, ele não conseguiu ver novamente o tumor. O que eu pensei? O médico está errado. Como assim, né? Porque eu sempre fazia acompanhamento por exames periódicos para ver acompanhar o desenvolvimento, né? Fui na teimosia em um outro médico. Um outro médico também recomendado por uma pessoa que trabalhava comigo. O outro médico também não viu o exame, não viu o tumor. Desde então, todos os exames que eu fiz, nunca mais apareceu esse tumor. Como, cara? Eu vou continuar me declarando ateu, Marcelo. Isso é o típico milagre, né? Não sei, eu não É isso que eu ia perguntar, você acha que foi um milagre? Então, se não for milagre, o que é? Erros médicos sistemáticos. 5 anos, sabe? Uhum. Eu gostaria muito de ter esses exames, cara. Não tem. Então, parei de tomar o remédio, até não passei
por mais nenhum médico, tudo. E, assim, eu não tenho como explicar isso. Se eu não tenho como explicar, Marcelo, Ana, entendeu? É Deus. Então, se eu não consigo, dentro da minha razão, dentro da minha vivência, dentro daquilo que eu vivi, né, experimentei, se não tem algo palpável, for para o campo metafísico, não precisa de explicação. Vou cumprir essa promessa? Vou. Não tive ainda planejamento, eu preciso de um condicionamento físico, eu quero, como eu falei, posso entrar em alguns grupos. Tenho um amigo, professor de inglês, que deu aula comigo, que ele faz essa peregrinação todo ano sozinho. E ele diz que é uma experiência única. Ele não vai por caminhos de peregrinos, ele vai por rotas alternativas. É uma imersão muito forte e eu quero experimentar isso. Porque em cada lugar que eu vou, cada lugar que eu faço uma pequena reflexão daquilo que eu vivi, cada lugar que eu vou e faço um agradecimento por tudo que eu passei, eu estou conversando com o espiritual. E a sua avó? Ela teve a... Não. Não. Ela faleceu antes da gente, antes de eu ter essa... Pelo menos fisicamente ela não teve esse retorno, justamente. Mas espiritualmente... Mas ela, quando fez a promessa, ela tinha certeza, cara, que ia acontecer. Isso... boa parte das coisas, tudo... minha avó era a famosa benzedeira. O catolicismo do interior é muito interessante, né? Tem as práticas, tem o dogma, mas eles benzem, eles acreditam. Minha avó acreditava em espíritos, assim, ela dizia que viu vultos, viu pessoas mortas. Então, é o catolicismo, o sincretismo que a gente sempre teve no nosso país, né? Então, eu fui criado dessa maneira, né? Então, tudo que a minha avó fez, por exemplo, quando era qualquer coisa que eu tinha... minha avó levava, quando ela não benzia, ela me levava nas benzedeiras. E tinha os chás, as ervas. Então era quebranto, mal olhado, espinhela caída, era todas as coisas porque eu era muito danado, cara. Então era alguma coisa, precisava de reza mesmo para aquele moleque, né, dar certo, né? Então era muito por aí. Agora, Evani, conta para nós a questão desse projeto, que eu acho que vai chamar muita atenção de todo mundo que está nos assistindo, que é essa questão das visitas, entender a história dos cemitérios, daquilo que está ali, daquilo que ao mesmo tempo é concreto, mas também é espiritual. Eu acho que é muito legal você falar isso e propor isso para as pessoas também, né? Ter essas experiências, né? Porque eu sei de alguns projetos que você, inclusive, leva aluno, né? Para esses espaços e ali tem uma aula incrível, né? Muita história, muitos contos, muito... então, fala para nós, né? Conta para as pessoas que estão nos assistindo e por que isso tem uma conexão com a espiritualidade. Você já deu as dicas lá, né, do cemitério de Franca. Na verdade, eu ia pedir pra gente dividir essa pergunta em duas, porque eu acho que seria interessante. Primeiro é falar essa cultura que a gente tem de alguns cemitérios, de visitar, porque, mano, quando você fala de arte e arquitetura, o cemitério é um grande lugar pra você aprender. Mas a gente tem aqui no nosso ocidente uma visão um pouco negativa, né, tanto dessa questão do cemitério, da morte e tal, que é um pouco diferente. Até com a cultura gótica teve uma tentar uma mudança dessa visão, mas acho que seria legal você falar um pouco dessa cultura do cemitério, não como um lugar triste, mas um lugar para se aprender, e essa fé que tinha até no interior. E aí a segunda é pra gente falar sobre a questão do turismo pedagógico, que eu acho muito interessante a gente focar nessa parte. Então, se você puder dividir em duas. Claro. Assim, primeiro, quem nunca viveu no interior, né, não sabe a relação que o cemitério e a morte têm com a nossa religiosidade. O pai do meu pai, né, que eu tive essa experiência transcendental e tal, ele me contava que quando ele passava pelo cemitério de Franca, ele e o pai dele, no caminho de casa à noite, os dois fechavam os olhos e o pai dele ia passando a mão pelo muro do cemitério. Quando terminasse o muro, ele abria os olhos para não olhar dentro do cemitério à noite.
Então, o cemitério, na cultura de muitas pessoas, né, na visão de muitas pessoas, é um lugar de assombração, é um lugar de mortos, um lugar de coisas, né? Então, para um grupo de pessoas, o cemitério é isso. Tanto é que para muita gente lá no interior ainda, que eu proponho até visitas, né, o próprio cemitério de Franca, montar um tour lá, as pessoas falam, nossa, o que é isso? Vou fazer o quê no cemitério, né? O cemitério tem o cheiro da vela, muitas vezes. Flor. A flor, e eu sou da época que se velavam em casa, na sala, meu. Então, você tinha tudo isso dentro do imaginário popular, né? Nesse catolicismo, Marcelo, muito louco, porque, meu, se você pega o dogma católico, ele não trabalha essas coisas, entendeu? Real mesmo, né? Então, para mim, como eu sempre ia com a minha avó, e ela me passava essa outra visão do cemitério, o cemitério de quem está lá, o cemitério de histórias, porque ela andava comigo. Não que ela conhecesse as pessoas famosas, as famílias de Franca que estavam ali, mas ela tinha os parentes e os amigos que estavam sepultados. Então, eu lembro exatamente onde a gente passava em cada túmulo, porque cada túmulo merecia uma oração. Então, a ida ao cemitério era uma ida de várias orações e várias lembranças e várias histórias. Onde ela contava, nossa, aqui ó, é tal pessoa, é filha de não sei quem, e era desse jeito. Então, ia passando e aquilo foi me mexendo muito com uma criança que fala, poxa vida, aqui tem muita história. Então, eu nunca na minha vida encarei o cemitério como uma coisa assim que fosse repulsiva, né? Que envolvesse alguma situação de medo e assim por diante. E aí, entrando na faculdade, História, Geografia, eu passei a estudar mesmo a arte tumular, a simbologia, passei a estudar mesmo o profundo dos cemitérios, que até mais ou menos a metade do século XIX não existiam, né? O sepultamento era dentro de igrejas ou nos seus arredores. Então, por uma questão higienista, se leva para espaços públicos, né, cedidos pelas prefeituras, para que pudesse ter o sepultamento. E essas famílias, para montar um pouquinho, para reproduzir um pouquinho daquele sagrado da igreja, né, começam a ornar os túmulos, a decorar os túmulos de maneira muito suntuosa. Então, o que acontece? Nós temos um período de sepultamentos, de túmulos, né, no Brasil, assim, sem contar outros países, né, mais especificamente no Brasil, de uma arte, de uma arquitetura riquíssima, onde parte dos arquitetos que produziam os grandes edifícios de São Paulo também projetavam os túmulos. Então, você tem, sabe, coisas belíssimas nesses cemitérios mais antigos de São Paulo. E aí, óbvio, com todo esse estudo, com toda essa sensibilidade, com esse passado, né, de entender o cemitério como parte da história da cidade, eu passei a tentar fazer nos cemitérios o que a gente fazia dentro dos museus, o que a gente fazia dentro das áreas, né, de interesse público, de arquitetura, na rua, mesmo sem conhecer o que era já feito em muitos lugares. Quando eu começo a entrar nesse meio, aí começo a entrar em contato com essas pessoas, esses guias, esses historiadores, esses pesquisadores, e aí foi uma coisa natural. Entender a simbologia, a beleza, né, das epígrafes, a beleza das histórias que estavam ali. O cemitério, para mim, é vida. O cemitério mostra, para mim, a beleza de um passado que, se não tivesse hoje lá, talvez seria esquecido. Muitas pessoas que estão lá, né, sepultadas, com um nome numa lápide, com um retrato, entendeu? Data de nascimento e morte, elas têm um significado muito grande, estão presentes ainda na história, não só da família como da cidade. Tem muitos grupos que trabalham isso. É muito lindo. E a partir daí, todo lugar, minha esposa brinca muito, cara. Fala, onde a gente vai tem que ir para um cemitério. Tem. É impressionante isso, porque eu vou olhar primeiro a beleza arquitetônica que muda de lugar para lugar. Quando eu fui para New Orleans tem vários cemitérios. Tem um bairro, inclusive, os Cemeteries, que é basicamente só de grandes cemitérios, né?
decorrente de guerras, pragas e uma série de coisas, catástrofes naturais, né? Aquela coisa toda. E é uma cidade que tem uma influência, né, negra, caribenha muito forte, né? Então, você tem tours cemiteriais lá em New Orleans que, assim, eles contam a história de parte dos Estados Unidos pelas pessoas que estão enterradas ali, sepultadas ali. Na França, na Argentina, aqui em São Paulo, a quantidade de grupos que fazem esses tours, que fazem seus estudos, tem todos, né? Eu gosto muito do Tiago. Ele tem um projeto que te assombra. Já virou popstar, é o nosso influencer de cemitérios. Nem sei se você vai gostar de ouvir isso, mas é um cara que levou várias histórias, tornou assim o cemitério um local muito visitado. Então, o Cemitério da Consolação é lindo. Guarulhos, que é o que a gente vai fazer agora, 2 tours, né? A gente fez ano passado e está sempre fazendo com alunos, inclusive. E é muito inusitado, porque tem escolas, por influência de pais, que eles não querem que se visite o cemitério. Enxerga o cemitério como local de ainda propagação de doenças, um local desconfortável para crianças e adolescentes, e não. No cemitério a gente não fala sobre morte. A gente fala muito sobre vida, a gente fala muito sobre história. Eu já dei aula de literatura junto com professores de literatura no Cemitério da Consolação. Falamos sobre a segunda fase do modernismo, romantismo, segunda fase do romantismo, modernismo, byronismo. Foi uma aula só sobre literatura. A gente falou sobre história, falou sobre geografia. No cemitério se fala sobre tudo que é relevante de fato para a cidade. E as pessoas têm que enxergar isso, porque os cemitérios, infelizmente, eles estão sendo depredados. Está se roubando, está se quebrando. A gente está perdendo uma riqueza. Né? A manutenção muito ruim. Infelizmente, várias obras de arte produzidas em bronze já não existem mais. Foram derretidas. Infelizmente. Mas obras, assim, irrecuperáveis. E algumas delas, por exemplo, nós temos Victor Brecheret dentro do Cemitério da Consolação. Sabe? Obra de valor inestimável, incalculável, cara. Então, dentro do cemitério a gente consegue fazer uma égide à vida, cara. Ao nosso passado, a pessoas que de fato tiveram importância coletiva. É impactante você parar em frente ao túmulo do Luiz Gama no Cemitério da Consolação e falar um pouquinho sobre ele. E ver a cruz coberta por um manto, que foi uma obra encomendada e paga pela igreja, pela loja maçônica, né, que ele pertencia, que dentro da simbologia da arte tumular mostra uma perda irreparável, né? E aí você lê a história de Luiz Gama mostrando como foi o cortejo dele, féretro, do centro de São Paulo até o Cemitério da Consolação. Eles dizem que, assim, guardadas as proporções, São Paulo é uma cidade muito menor, né? Talvez foi maior do que o cortejo do Ayrton Senna, que marcou muita gente, sabe? Da importância daquela pessoa. Então, quer dizer, Luiz Gama, sempre que se passa pelo cemitério, vai ser lembrado. Sim. É isso. O cemitério, para mim, é isso, e eu quero compartilhar isso com outras pessoas. Aprendo muito, que cada um que vai comigo no cemitério tem as suas histórias. E, pedagogicamente, para estudantes, crianças e adolescentes, a gente aprende muito. Não só sobre história, geografia, arquitetura, arte, mas principalmente o respeito à vida. O respeito à pessoa, o respeito ao ser humano. Que legal, né? E só voltando também, porque eu participei de várias das suas saídas pedagógicas, inclusive no ensino médio, a gente foi para Minas Gerais, e eu lembro que de Minas me marcou muito, porque, como eu disse aqui várias vezes, eu gosto muito de arte, e lá a gente teve contato com uma arte, assim, eu falo que Tiradentes é minha cidade favorita no mundo, assim, de tão incrível que aquela cidade, a beleza daquela cidade, a atmosfera que tem lá. Mas como que é para você levar aluno
Porque a gente tem, assim, eu não acredito tanto, mas todo mundo fala que essas gerações estão perdidas, elas não querem saber de mais nada, elas não respeitam nada. Você vê isso? Ou você vê que existe um interesse ainda do jovem na arte, em conhecer a história dos locais? Porque você deve interagir com muitos alunos, né? E como você percebe a presença do jovem nesses lugares históricos? Então, assim, quando eu tinha a idade deles, eu também não tinha interesse de nada, não... era uma geração perdida, era contestador, e não, isso é uma visão torta, né? Imagina se o professor enxerga seu aluno dessa maneira, acaba a escola, né? Então, quando a gente faz os projetos pedagógicos, conversa com os professores, eu sou o mediador. Quem monta os projetos, quem montou os projetos que você participou, né, foi o Marcelo, foi o grupo de professores do colégio. Eu só dei a logística para que, conhecendo os alunos, a gente pudesse oferecer o melhor para que pudesse, né, tirar todas essas potencialidades. E na realidade, não. Existe uma geração diferente. E que tem tanto interesse, até mais do que muitos adultos. Eles precisam ter acesso a determinadas coisas que naturalmente não os interessariam. Se você pegar um grupo de alunos e falar, você quer ir para a praia, quer ir para Porto Seguro ou para Minas Gerais, a maioria vai querer Porto Seguro, cara. Só que você vai mostrar para eles que Minas Gerais é tão interessante quanto, guardadas as proporções, e além do fato de trazer algo que vai ser muito importante para a vida. Eu encontro alunos, ex-alunos até hoje, né, já formados. Eu dei aula no Cefam em 93, então eu encontro muitas ex-alunas que são professoras hoje. E elas me encontram e falam, poxa vida, cara, eu lembro da nossa viagem lá para Itu, em 95, logo depois que abriu o Parque do Varvito, né? Que a gente levava a fazer os... Cara, e até hoje eu levo meus alunos lá. Pô, é um parque geológico, cara, que teoricamente não teria interesse nenhum, mas se cria uma atmosfera de mostrar, né? O quanto aquilo é relevante, o quanto compreender aquilo ajuda a gente a compreender a própria natureza, a dinâmica do planeta. Nós somos seres ligados à natureza, né? Não há dicotomia, não há, sabe, oposição, cara. Então, tanto é que boa parte daquilo que nós passamos hoje enquanto humanidade é fruto desse não entendimento. De que precisa ter esse equilíbrio das ações humanas, né, em conformidade com o planeta. Então, é muito legal isso. Por quê? Porque muitos alunos, muitos estudantes, eles passam a ter contato com lugares, com pessoas que eles não teriam no seu dia a dia. Porque, infelizmente, Marcelo, minha família, quando viajava, ela me levava para lugares diversos, cara. Hoje, infelizmente, quem pode viajar tem uma série de lugares que não faz mais a cabeça dessas pessoas. Entre elas está cachoeiras, trilhas, cavernas, o contato com a natureza. Eu lembro que quando eu saía com os meus pais, a gente ia para determinadas áreas rurais, a gente explorava aquela região, cara. De levar os moleques e soltar no meio do mato, nadar em rio, sabe? Aprender mesmo a importância de tudo aquilo, né? E hoje, infelizmente, quando a gente desce a serra para ir pro litoral, tá no carro dormindo, sequer olha muitas vezes pela janela, né? Para ver a beleza que é a serra, a mata, né? Entender que aquilo tá acabando, cara. Então, por isso que assim, Ana... eu acho que marcou muito para você foi justamente isso, você ter professores e ter uma escola que priorizava isso, que te proporcionava isso. Né? Pode parecer isso, mas você teve pais também que te proporcionaram isso, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu sou apenas um mediador, enquanto guia de turismo, enquanto, né, professor, enquanto eu apenas elaboro alguns projetos a partir da vontade da escola e de seus professores. Então, é muito importante. Acho que isso é... Agora, Evanir, a gente tem uma pergunta tradicional, né? Você conhece o canal, já assistiu vários episódios aqui do nosso programa. E
Deus e tempo para você. Como que você, como pessoa, dentro da sua perspectiva espiritual, como que você entende Deus e tempo? Marcelo, eu não quero polemizar. Não quero mesmo, de verdade. Mas eu não acredito no Deus de muita gente. Muitas pessoas que falam em nome de Deus, eu sou ateu desse Deus. Deus para mim é você, é a Ana, é o Leandro. São seres vivos, isso é Deus. E a partir do momento que eu enxergo todas essas pessoas como uma representação divina, enxergo também, né, como parte dele, eu acho que a partir do momento que eu faço mal a algum de vocês, eu estou fazendo mal a Deus. Fazendo mal a Deus, estou fazendo mal a mim mesmo. Porque nós somos conectados, cara. Então, Deus para mim é isso, cara. Não é o quê? É isso. São todas as pessoas, são todos que convivem comigo, que eu busco respeitar, amar, e sei que a gente está conectado. Isso é Deus. Não é, apesar da minha formação religiosa, não é onipresença, onipotência, onisciência no sentido mais abstrato, ele é físico. Então Deus para mim é isso. E o tempo é o agora. O tempo é o que nós estamos vivendo, Marcelo. Ele é uma construção do que nós já passamos. Para mim tem uma importância muito mais o futuro que o passado, em termos do que eu sou hoje. Então, parte do que eu vivo hoje é pensando no que eu vou ser amanhã. Sei que eu sou fruto de tudo que eu vivi. Mas por isso que o tempo, para mim, é o que eu estou vivendo agora. E eu valorizo muito isso. Demorei. Mas hoje, para mim, é sagrado. Porque é nele que eu vejo justamente a minha vida. Muito bem. Bom. Pessoal, a gente tá indo então pro final do nosso episódio de hoje. Eu já vou pedir para vocês deixarem um like, se inscrever, comentar aqui, porque essa parte eu sempre falo, mas é muito legal ver o comentário de vocês, ver essa interação e tal. E também compartilhar. A gente fala bastante de compartilhar, mas é porque ajuda muito o nosso projeto. E vocês sabem, não é difícil, não é fácil trabalhar com a internet, é muito difícil. Então, esse lado de vocês de trazer essa pequena recompensa pra gente ajuda a manter o projeto vivo, a gente conseguir estar aqui toda semana com conteúdo todos os dias, porque tem conteúdo todos os dias aqui no nosso canal, trazendo muita informação, trazendo muitas histórias aqui. Então, o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento ajuda muito a manter o nosso podcast vivo. Então, se você puder ajudar a gente fica muito feliz. Bom, Evanir, a gente gosta de terminar o nosso episódio pedindo para o nosso convidado deixar uma mensagem final, algo que ele gostaria de falar diretamente para da nossa audiência. Minha mensagem, Benjamin Disraeli, a vida é curta para ser pequena. Então, vamos fazer dela uma vida grande. E fazer dela uma vida grande é fazer a vida de outras pessoas relevantes como a nossa. É isso. Evanir, você quer deixar algum contato? Você quer deixar seu Instagram? A própria Via Franca, você pode também deixar o telefone. O que você quiser, o momento é seu. Eu gostaria de deixar mais assim, né? O @viafranca.turismo, que é a minha parte profissional, né? Que é a minha agência. Ela está completando 20 anos esse ano. 20 anos. Que legal. Eu trabalho com turismo desde 95, né? São os primeiros grupos. Então também está indo para 30 anos já, né? Mas o projeto que me causa mais orgulho é o Visite e Conheça Guarulhos. Tá. É o @VCGuarulhos. Esse me deixa bem orgulhoso, porque é onde eu faço minhas pesquisas, onde eu divulgo o que acontece na cidade, as pessoas. Porque eu sou francano, Marcelo, mas eu sou guarulhense de coração. Essa cidade me recebeu muito bem e aqui estão os meus melhores amigos.
Tá. Não, Como que é o arroba? Só repete de Guarulhos. Eu acho que eu não vou lembrar. Tá aqui, arroba. É vc.guarulhos ou vc Guarulhos, eu não vou lembrar agora. Mas a gente vai... Vocês vão achar, né? Vocês vão É. achar, mas eu acho que é vc.guarulhos. Ai, que vergonha. Não, eu ia falar que eu já achei interessante, podia fazer uma parceria aí com lugares que impactam, a gente gravar alguns lugares aqui de Guarulhos, inclusive os cemitérios que você falou. A gente já vai começar a conversar, pessoal, se vocês quiserem, aqui. Se vocês quiserem, já deixa aqui nos comentários pra gente visitar Guarulhos, fazer lugares que impactam aqui também. Já coloca aí nos comentários algum lugar que vocês acham que a gente tem que ir. E aí o Evanir faz a nossa parceria. Eu acho que a gente podia, né? Acho que vai dar bom. O Evanir vai aparecer mais nessa tela aqui. No quadro, no braço. Lugares que impactam, que sai todos os domingos às 18h18. É isso. Bom, Evanir, muito obrigado por você ter confiado no projeto, vim aqui compartilhar um pouco da sua história, né, que pelo menos a nossa história, ela começou lá no comecinho da década de 90, né, no primeiro ano da década de 90, e de lá para cá, como eu disse, as nossas histórias estão sempre se encontrando, né, e eu sempre torci muito por você, pelos seus projetos, eu sei que a recíproca também é verdadeira, e que legal. Então, assim, muito obrigado de verdade, em nome de toda a equipe aqui do 1818, tá? De coração. Marcelo, assim, eu agradeço imensamente e, assim, é lindo o que vocês estão fazendo. Todos têm que ter o seu lugar de fala. Que vocês abrem o microfone para todos, cara. Independente da vertente, independente de tudo. Então, acho que isso é muito lindo. Legal. E a gente tem muita história de muitas pessoas para que sejam contadas. E é meu sonho que essas histórias sejam publicadas. Sim. E aqui foi uma oportunidade única para mim. Eu agradeço a Ana também, ao Leandro, a todos aí da produção. Legal. Muito obrigado. Obrigado. Bom, eu vou finalizar. Hoje eu não posso esquecer da Lute Benedetta, que produz velas. Velas e aromas, isso mesmo. Que inclusive perfuma aqui o nosso estúdio. Com o aroma 1818. Exclusivo. Isso, então muito obrigado, pessoal da Lute Benedetta. Quero agradecer também o pessoal da Noesis, que é uma plataforma de psicólogos que atende brasileiros que moram fora do Brasil, né? São especializados aí nesse pessoal que está fora. Também quero agradecer profundamente a Bacarim English School, que é uma escola de idiomas, né, online. Vale a pena conferir. É muito legal e muito competente. E a RPA Produções, que está sempre comigo, que representa minhas palestras, do meu grande amigo Rodrigo Águida. Então é só procurar. Você quer fazer um evento? Procura o Rodrigo. Ali vale a pena porque ele é profissional mesmo. E então são as pessoas que nos apoiam, estão sempre conosco e também ajudam esse projeto ter continuidade. Então, muito obrigado a esse pessoal também. Bom, se inscreva no canal, não esqueça de deixar os seus comentários e, acima de tudo, compartilhar muito o nosso projeto. E eu quero mandar aqui um abraço para o Palermo, que lá na Rádio Web Palermo, ele está retransmitindo o nosso programa aos domingos, às 21 horas. Ele replica o nosso áudio, né, o programa aqui do 1818, lá na Rádio Palermo. Então fica aqui também, Palermo, um grande abraço a você, nosso amigo e também apoiador do nosso projeto. Bem, eu desejo a todos vocês muita luz e um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Até o próximo episódio.